Olá, amigos da Plantar Educação. Meu nome é Adalto Caniuc, sou advogado, especialista do agronegócio, trabalho no escritório J. Hercílio de Oliveira Advogados e estaremos aqui em outras oportunidades, não só hoje, para passar para vocês algumas novidades do mundo jurídico dentro do agronegócio, tá certo? O assunto de hoje é um assunto que está em pauta no mercado, né? Nós vamos falar da MP 897 de 2019, a conhecida como MP do agronegócio. É um assunto que não por acaso está em pauta, né? Ele influencia diretamente na concessão de crédito para todas as empresas e agentes, né, da cadeia do agronegócio. Vamos dizer que esses assuntos tratados pela MP interessam tradings, bancos, securitizadoras, a indústria, a revenda e, obviamente, o produtor rural, né? Então, todas essas inovações trazidas pela MP são relevantes e importantes para o nosso futuro do agronegócio, tá? O futuro da concessão de crédito, o futuro desse sistema de concessão de crédito utilizado em nosso país, certo? Bom, o que a gente percebe nessa introdução, gostaria de deixar claro a vocês, que a MP tem uma característica própria, né? Eu consigo elencar aqui 4 situações características dessa MP que estão presentes em quase todos os assuntos, tá? O primeiro é a nítida intenção do governo atrair novos investidores, tá? Então a redação deixa claro essa intenção do governo, tá? Essas alterações legais acabam sendo um convite para o novo investidor nacional ou internacional a investir no agronegócio brasileiro, que sem dúvida alguma é um potencial mercado, tá certo? É uma característica clara essa primeira que eu disse. A segunda, que a gente observa, bem enfatizada a possibilidade de registro de títulos de crédito do agro junto aos mercados de capitais, tá? Então, assim, tem os capítulos próprios mencionando, né, de títulos de crédito do agro, mencionando a possibilidade de como utilizar o mercado de capitais, tá? Esse é um segundo aspecto que a gente percebe claramente na lei. Uma terceira característica relevante que se observa é também a tentativa de desburocratizar a atividade dentro do agronegócio, tá? A gente sabe que tem muito papel, né? Advogado, operações contratuais, tem muita movimentação de papel, documento físico, né? E o que se observa dentro da MP é uma tentativa clara de digitalização desses documentos e, consequentemente, uma atualização dos cartórios, né? Porque não adianta nada você impor uma digitalização de documentos, como a gente chama, escrituração, né? Está escrito na lei, se não tiver um acompanhamento dos cartórios, tá? Então, também dentro dessa MP existe a exigência de que os cartórios se modernizem e também recebam os documentos digitais e podemos, assim, praticamente descartar os documentos físicos, tá certo? Bom, e um quarto observação que eu vejo, né, a característica da lei, é a apresentação de novos mecanismos, novas garantias para que se conceda crédito ao produtor, para que o produtor rural também possa renegociar suas dívidas, trazendo assim um fôlego maior, quando a gente fala de renegociação, né, trazendo um fôlego maior para a sua movimentação financeira. Certo? Esses são os 4 pontos assim de destaque que eu falo que aparece de uma maneira geral como característica dessa MP, tá? Mas é muito importante deixar claro que essa MP ainda não está em vigor. Essa medida provisória que foi elaborada em outubro de 2019 teve o projeto de lei finalizado em dezembro de 2019 e agora em 18 de fevereiro foi aprovado pela Câmara, tá? Com algumas alterações, tá? Especialmente na parte de CPR que eu vou comentar aqui na sequência. E aguardamos ainda as considerações a serem feitas pelo Senado e até 10 de março deve ser sancionada pelo presidente, ok? Então, assim, a partir de 10 de março, a MP passa a entrar em vigor com todas essas características e essas considerações que eu vou
aqui detalhar para vocês, né? Bom, agora entrando dentro do conteúdo, feita essa introdução, né, para que todos saibam onde nós estamos, né? Então, quer dizer, a MP não está em vigor ainda, mas até 10 de março deve entrar. Agora eu vou entrar com um pouco mais de detalhes sobre cada operação, tá? Então eu gostaria de falar de CPR, depois vou falar um pouquinho do patrimônio de afetação, mas eu vou falar superficialmente porque realmente as alterações são enormes, vamos dizer assim, tá? São mais de 300 artigos modificados pela lei, incluídos e modificados, tá certo? Então, entrando já dentro da discussão sobre CPR, a MP do Agro trouxe, pelo projeto de 4 de dezembro de 2019, uma novidade para o mercado que animou bastante os fomentadores de crédito do agronegócio, tá? A novidade principal é que a CPR, os bens e os créditos vinculados à CPR não estariam sujeitos à recuperação judicial. E esses bens não seriam considerados essenciais caso esse produtor viesse a pedir recuperação judicial. A inclusão desse artigo causou um fervor no mercado, né? Muitas discussões, muitas notícias, WhatsApp, e o que acontece? A bancada ruralista, com a sua força, que a gente sabe que existe, né, dentro da Câmara de Deputados, reprovou essa cláusula que havia sido inserida na lei de CPR, em 18 de fevereiro, reprovou a inclusão dessa cláusula, de modo que voltamos ao status quo, ou seja, a CPR não é um título de crédito que exclui o credor da recuperação judicial, tá? Então a situação atual é essa, a CPR é um título de crédito concursal, ou seja, se eu tenho uma CPR eu não posso arrestá-la enquanto existia a recuperação judicial, o que foi uma tristeza, um desânimo para o mercado, tá? Então, de dezembro que teve essa inclusão animadora, agora em dezembro essa notícia desanimadora para o mercado que inevitavelmente vai influenciar no crédito sim do produtor, né? O que a gente percebe é que a bancada ruralista e alguns produtores ficaram felizes, né, com essa exclusão, mas assim, é uma visão muito micro, né? Se a gente pensar como macro, eu acho que isso acaba sendo uma derrota não só para os fomentadores de crédito, mas também para os produtores rurais, que certamente terão dificuldade na obtenção de crédito no futuro, né? Então é um assunto a ser refletido e é tão importante que, pelo que eu acompanho nos bastidores, essa cláusula que diz que a CPR é um título, é um crédito extra concursal, certamente será discutida em outro projeto de lei, que é o projeto de lei que discute a respeito da recuperação judicial, tá? Então, ou pelo que a gente percebe também de notícias e bastidores, é que o governo tentou de todas as formas manter essa cláusula dentro da MP, não foi possível, e que para não trancar a pauta dessa medida provisória, ele simplesmente falou, a gente discute esse assunto um pouco mais para frente, né? Porque, na verdade, se você for raciocinar, é um contrassenso, né? Como eu disse lá na introdução, se um dos pilares, né, dessa medida provisória é a tentativa de atrair novos investidores para o mercado, a CPR sendo um título com crédito concursal, qual a segurança jurídica para um novo investidor? Então ele decide investir no agronegócio, faz as operações com CPR, leva, inclusive, pode ser para o mercado de capitais, e esse produtor vem a pedir a recuperação judicial, e aí a gente sabe o que acontece, né? Dentro do nosso sistema, e como é que funciona a recuperação judicial dentro do nosso país, do nosso ordenamento jurídico, né? A gente vê plano de recuperação para pagamento em 20 anos, né? Com haircut de 80%. Então, qual é a segurança jurídica que a gente tem para trazer para o investidor? Ponto de interrogação. Acaba sendo realmente um contrassenso, mas para que não fosse trancada a pauta, eu entendi que o governo
resolveu ceder, e essa discussão provavelmente será prorrogada para discussão a respeito da nova lei de recuperação judicial, certo? Agora vamos falar sobre os tópicos que foram, os outros tópicos, né, relacionados à CPR, que não foram discutidos na Câmara, ou seja, foram aprovados, e que depende apenas agora das considerações do Senado, tá? As alterações foram positivas de um modo geral, tá? A primeira que eu vejo, vou enumerar aqui, a primeira alteração é de quem pode emitir a CPR, certo? Hoje, na lei, de forma que foi feita originalmente em 94, a lei de CPR, prevê que produtores rurais, associações e cooperativas podem emitir a CPR, correto? Essa alteração do MP eu achei bem positiva, porque diz que não apenas esses 3 agentes, né? Ele diz o seguinte: o produtor rural, pessoa jurídica, também pode pedir. A associação e a cooperativa que tenha como objeto social não só a produção de produto rural, mas quem industrializa e comercializa também pode emitir CPR, certo? E uma inclusão bacana, que aquele que beneficia o produto ou industrializa pela primeira vez o produto também pode emitir a CPR. Né? Eu gosto de exemplificar sempre, eu acho que esse exemplo cabe para usinas, né? As usinas não podiam emitir CPR pela letra fria da lei anterior. Com a inclusão desse artigo, é possível sim a usina emitir a CPR, correto? Então essa é a primeira alteração, né? De quem pode emitir a CPR. A segunda alteração é o objeto da CPR. A lei fala que o objeto da CPR tem que ser o produto rural. Cédula de produto rural. Então, naturalmente, o produto rural. Simples, é assim que diz a lei. Só que essas inclusões da MP eu vejo bastante contemporânea, vamos dizer assim. Porque o produto rural, ele pode ter os seus derivados, pode ter os subprodutos, pode ter o farelo, e foi isso que foi incluído nessa nova MP, tá? Nessa nova redação da lei de CPRs. Então, é possível, a partir dessa redação, que o subproduto, que o derivado do produto rural, que o produto beneficiado ou industrializado pela primeira vez também pode ser objeto da CPR. CPR de açúcar, então, é possível? CPR de álcool também é possível? Eu acho que a partir dessa redação não deixa dúvida que sim, que é possível, né? Antes que alguém questione, falando, mas eu já tinha visto CPR de álcool, já tinha visto CPR de açúcar. Sim, né? Até eu também tinha visto, mas a questão é que não estava expresso na lei e poderia trazer discussões judiciais, né? Então, com essa inclusão, eu vejo também, essa segunda observação que eu faço aqui, eu acho bem positiva. A terceira observação, modificação, inclusão, vamos dizer assim, na lei da CPR, é especificamente sobre a CPRF, CPR financeira, tá? A partir desta redação nova, é possível se emitir, sim, CPR em dólar, tá? E eu vejo uma grande evolução nesse sentido, possibilitando que sejam feitas operações de FDIC, de CRA, em dólar, utilizando-se da CPR. É bom deixar claro que também é necessário que se façam modificações nas leis que falam sobre CRA, nas leis que falam sobre operações de FDIC, tá certo? E eu acredito também, por bastidores que eu ouvi, que isso será feito na sequência, tá? Então, não deixa de ser uma evolução, sendo que a própria lei de CPR permite a emissão de CPRF em dólar, ok? Quarta modificação interessante, diz respeito às garantias, tá? A lei de CPR, ela dizia o seguinte: quais são as garantias possíveis de serem inclusas dentro da CPR? Penhor, alienação, hipoteca. Simples assim, estava escrito dessa forma. E agora, com essa alteração, ela deixa claro a amplitude. Toda a CPR pode ser emitida com todas aquelas garantias que existem em nosso ordenamento jurídico, tá? Então, assim, todas as garantias que existem em nosso ordenamento jurídico podem ser inclusas na CPR. Um exemplo que eu vou citar mais à frente, o patrimônio de afetação, que é uma garantia nova, trazida por SMP, ela pode fazer parte da CPR, tá? E um quinto ponto que foi positivo,
ainda dentro dessa parte de garantias, a possibilidade de alienação fiduciária de soja, de milho, de algodão, enfim, de produto rural fungível. Ele pode ser objeto de garantia de CPR, mesmo que esse favorecido da CPR não seja uma instituição financeira, tá? Então, não está escrito dessa forma, mas a interpretação que eu fiz é que sim, a partir de agora não há restrições a quem receber a CPR com garantia de alienação fiduciária de produto rural, tá? Então, outra evolução dentro dessas alterações. Além disso, foi incluída a possibilidade de ser emitido CPRs digitais, certo? E, obviamente, isso influenciaria na questão dos cartórios, tá? E dentro da lei de CPR, menciona que a partir de 1º de janeiro de 2021, todas as CPRs devem ser registradas num órgão, numa entidade a ser criada pelo Banco Central, ok? Então significa que para que essa CPR tenha validade, depois de 10 dias da emissão, você como credor deve registrar nesse órgão, que certamente será digital. Isso significa um avanço no que diz respeito ao controle, né, de emissões de CPRs no Brasil, mas para o credor pode representar um custo maior e a questão do tempo também, porque você vai registrar nessa entidade criada pelo governo e se você tem a sua garantia, você vai registrar no cartório também. Então serão 2 registros. Então se eu tenho uma CPR com penhor, primeiro eu registro aqui, na entidade a ser criada pelo Banco Central, e depois eu registro no cartório de registro de imóveis no local de formação de lavoura. Quando entrar em vigor a MP, significa que a partir de 1º de janeiro de 2021 eu tenho que utilizar esse procedimento para que minha CPR seja válida. Ou seja, se eu não fizer esse procedimento, ela não tem eficácia jurídica, ok? Então esses foram os pontos trazidos pela nova MP, pela MP do Agro, né? Que foram incluídos na lei de CPR, tá certo?